Já estamos na segunda parte. A Praça da Alegria não é dedicada a quem sofre de sinusite e rinite. Muito lamentamos que tantos portugueses se queixem destas duas enfermidades. E podem não ser incapacitantes, mas são muito incómodas, quer uma, quer outra. Doutor Carlos Martins, que é melhor para nos falar sobre... Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sónia. Bom dia aos seus telespectadores. Realmente é um problema muito prevalente, muito frequente e que pode até acarretar mal-estar, incómodo, durante meses. Nós normalmente falamos de sinusites agudas ou sinusites crónicas. As sinusites agudas são aquelas que duram até cerca de 4 semanas. O mal-estar, o desconforto, os sintomas. As sinusites crónicas são aquelas que duram para além de 3 meses. Ou seja, já dá para fazer uma ideia como o incómodo e o desconforto se pode arrastar. E afeta muito as nossas capacidades. Sim, sem dúvida. Quer motoras. É verdade, mesmo pelos sintomas. Eu tenho aqui algumas imagens que poderão ajudar a compreender melhor, digamos, as razões e os motivos das queixas e como isto funciona. A sinusite tem tudo a ver com um complexo de câmaras gasosas, digamos, câmaras de ar, que nós dispomos aqui por trás dos ossos da nossa face. Agradecia que passassem... Uma série de túneis, não é? Exatamente, exatamente. Antes de mais compreender a origem da palavra, no fundo, sinusites resulta de sinos mais ites. Em medicina, tudo que envolve ites significa inflamação. Amigdalites é a inflamação das amígdalas. Apendicite. Inflamação do apêndice, bronquiolite, exatamente, está na idade. Os filhos, não é? Bom, e sinos tem a ver então com seios perinasais, ou seja, sinusites é a inflamação dos seios perinasais. Rinite é a inflamação só da região do nariz, ou seja, quer dizer que os seios, exatamente, os seios perinasais vão para além do nariz. É um conjunto então de câmaras que dispomos ao lado, aqui nesta região, ao lado do nariz, também na região frontal, ou seja... Daí as dores de cabeça frequentes. Exatamente, e muitas vezes as pessoas com sinusite queixam-se francamente de uma dor muito desagradável aqui na região dos maxilares e também na região frontal. E depois ainda existem algumas mais pequeninas que chamamos seios esfenoidais, seios etmoidais, que no fundo tudo isto pode inflamar. Normalmente, e podem passar à imagem seguinte, normalmente existe um sistema de comunicação entre estas câmaras, entre estes seios. Estes seios têm um papel importante a desempenhar. Eles servem para aquecer e umidificar o ar antes dele chegar aos pulmões. Além de aparelho de ar-condicionado. Mais ou menos. Mais ou menos. E além disso é um purificador. Exatamente. Porque nestes seios existe a produção de muco e depois existe um sistema de pequenos cílios que vão promovendo, digamos, a drenagem desse muco para o exterior das nossas fossas nasais. E, no fundo, esse muco serve para purificar o ar de impurezas, de pó, de poeiras, até de micro-organismos que poderão provocar infecções. Ora, para isto funcionar, é necessário, então, haver passagem de ar, é necessário haver um livre trânsito. Se existir alguma situação, como, por exemplo, uma inflamação provocada por uma constipação, em que as paredes destes seios começam a inchar, a inflamar, em que, por exemplo, este canal pode obstruir, impedindo a passagem do ar deste seio para o resto das vias, é fácil compreender que se geram aqui condições apropriadas, paragem do ar, inflamação, um ambiente quente, um ambiente úmido, estão criadas as condições para haver uma infecção ainda mais grave. E aí surge a dor, o desconforto e pode realmente haver uma sinusite até bacteriana. E essas, para tratamento, depois necessitam de antibiótico. Também, situações como, por exemplo, pólipos nasais, que são, no fundo, pequenas saliências de carne, mas que podem crescer no interior
destes seios e que podem realmente constituir um obstáculo à passagem do ar. Situações como um desvio do septo nasal, realmente... Meu amigo, exatamente. eu sei do que falo. Aí estão criadas também as condições para as pessoas terem sinusites e até muitas vezes essas são as sinusites crónicas. São as pessoas que têm, por exemplo, um desvio de septo nasal e que realmente têm um problema crónico. Podíamos passar então agora ao slide seguinte. Que evito se não andar na rua de cabeça destapada com muita umidade. Peço desculpa. Eu evito ter sinusite não andando de cabeça destapada em, por exemplo, noites de muita umidade. Essa descrição é comum e as pessoas referem muitas vezes isso. Se eu tiver a cabeça coberta, não tenho problemas de sinusite. E sobretudo é engraçado que isso ocorre com mais frequência nos homens. Os homens referem-nos muitas vezes isso. Têm necessidade de colocar um boné para se protegerem, porque andando com a cabeça coberta realmente não têm tanta tendência a ter descompensação ou ter crises de sinusite. Nesses dias até me tratam por guna. Na verdade. É verdade. Olha, lá vai um guna. Na realidade... Na verdade, nós não dispomos de evidência científica que justifique esse comportamento. Mas que evita. Mas que as pessoas nos referem isso é verdade. Em relação então às causas que podem provocar sinusite, dispomos então, a principal causa são as infecções. Normalmente começa por uma constipação, normalmente são vírus que provocam essas situações e realmente depois, devido à inflamação daqueles canais, existe o obstáculo e depois desenvolve-se a sinusite. As alergias também podem realmente provocar sinusites com frequência. A exposição, por exemplo, ao fumo do tabaco, a um ar poluído, ao pó, também. E depois as situações que já falámos. Deixe-me só acrescentar. E ar-condicionado? Há muito quem questiona. Depende. Por exemplo, um ar-condicionado em condições muito agressivas, de extremo, seja o extremo do calor, seja o extremo frio, pode, ou, por exemplo, em circunstâncias em que o ar esteja muito seco, pouco umidificado, pode realmente contribuir para a secagem daquele muco que é produzido nos seios e que é necessário, e aí pode criar condições para a ocorrência de sinusite. Aqui, mais uma vez, cada pessoa deve às vezes estudar as circunstâncias em que realmente não se sente bem e em que sente que o problema se agrava. Aliás, e a propósito do ar-condicionado, desculpe interromper, Dr. Carlos Martins, é frequente ouvirmos as pessoas referir até que são alérgicas ao ar-condicionado. Isso é possível? Criar algum tipo de alergia? Ao ar-condicionado per si, não. Claro. Poderão ser alérgicas a algum componente que circula no ar, naquele recinto em que a pessoa se encontra, e de certa forma que essa circulação seja fomentada quando o ar-condicionado está a funcionar, porque movimenta mais o ar no ambiente. E não mas não é todos em geral, mas aquele em particular. Exatamente. Exatamente. Às vezes tem mais a ver, por exemplo, se uma pessoa que seja alérgica, por exemplo, a penas de aves, se entrar num recinto em que existam almofadas com penas de aves, não são visíveis, a pessoa não se apercebe. Sim. Mas, por exemplo, a pessoa está bem e as almofadas estão no seu cantinho. Se de repente alguém se sentar, se começar a mexer, se existir circulação de ar, o ar-condicionado começar a movimentar esse ar, pode ser o suficiente para a pessoa começar a sentir as suas queixas aí de rinite alérgica, digamos. Muito bem. Bom, passemos ao quadro seguinte, porque exatamente, vamos falar agora dos sintomas. Então, aquilo que caracteriza a sinusite é, sobretudo, a dor ou pressão facial. As pessoas queixam-se realmente de muito desconforto nas regiões vizinhas ao nariz. Também pode ocorrer a dor de cabeça. Frontal, por cima dos olhos. Sim, também, mas pode-se generalizar. Sim. Exatamente. A congestão nasal, pode ocorrer febre, pode ocorrer mau hálito e quando são estes os seios maxilares afetados, até pode ocorrer uma dor de dentes. A pessoa pode sentir dor de dentes e aí realmente o incómodo é importante e o desconforto é grande. Agradecia que passassem à imagem seguinte. No fundo, como é que nós tratamos, que medidas é que as pessoas podem tomar para aliviar estas queixas e estes sintomas? Bom, aconselhamos o uso de soluções salinas, até os sprays,
Porquê? Porque ajudam à tal limpeza, ajudam ao tal papel, digamos, dos Lá seios. para casa são os pingos, mas em solução salina. Exatamente. Existem spray. Hoje em dia são muito conhecidos e são de venda livre. Os descongestionantes nasais também podem ter um papel importante e realmente também podem ajudar a aliviar e ajudar a que o ar circule melhor. O paracetamol, para aliviar o desconforto, a dor de cabeça, a dor, a febre, também tem um papel importante. Por vezes é necessário o uso de antibióticos. Normalmente, digamos que na grande maioria dos casos de sinusite não é necessário antibiótico. Mas, por exemplo, uma sinusite que ao fim de uma semana, de 8 a 10 dias, não melhorou, em que a pessoa apresenta o corrimento nasal muito carregado, amarelado, esverdeado, abundante e que sente... provoca inchaço, não é? Exatamente. Desta zona da face. E que sente que as queixas, em vez de aliviar, estão a agravar, aí está indicado o uso de antibiótico. Claro. Em situações de sinusite crónica, o uso de antibiótico pode até ser bastante demorado. Pode, digamos, decorrer durante semanas. Claro, tratamento prolongado, não é? Exatamente, tratamento prolongado. Existem algumas situações, como aquelas que falámos, os pólipos, os desvios do septo nasal, em que pode ser necessário recorrer à cirurgia. Mas aí são situações também extremas, sobretudo em situações de sinusite crónica. E aí eu comporto-me como os homens. Não preciso cá disso. E tem direito. Por vezes são os próprios dentes a pedir para fazer a cirurgia. Já pensei nisso toda vez. Quando temos, digamos, quando a causa eventual do problema são as alergias, então a primeira regra de tratamento das alergias qual é? É o evitar, tentar descobrir o que é que está a provocar a alergia e o evitar o contacto com os alergénios. Por vezes é necessário modificar algumas coisas em casa, retirar as almofadas com penas de aves, evitar contactos com alguns animais. O que é que provoca? Exatamente. Também aí, o uso de antihistamínicos pode realmente ser útil e alivia o desconforto das pessoas. Inalar vapores, como as pessoas fazem em casa. O eucalipto, não é? O eucalipto dá, exatamente, umidifica e também ajuda, até às vezes colocar panos quentes aqui na região da face, também são medidas simples. É fantástico, sabe muito bem, falo por experiência própria. Então, são mobilizações caseiras, não é? É mesmo, são as chamadas mesinhas, não é? Quanto à rinite, as formas de tratamento são semelhantes? São semelhantes. A principal diferença entre rinite... Não sei se tem mais algum... Não, já concluímos. Podemos sentar. A principal diferença entre rinite e sinusite é que o problema, digamos, da rinite é um problema muito mais localizado. E normalmente também de resolução mais fácil. Localiza-se apenas na região do nariz. A infecção dos seios perinasais é um pouco mais complicado e às vezes pode levar mais tempo a se resolver. Mas, apesar de tudo, convém ter a noção, não quero criar uma ideia errada, a maior parte das sinusites são agudas e resolvem-se ao fim de 4, 5 dias e a situação fica resolvida. Dr. Carlos Martins, muito obrigado pelo esclarecimento.